Salve, galera linda e maravilhosa! Estamos aqui em mais um vídeo de astrologia semanal correspondente ao período do dia 27 de abril a 3 de maio. Qual o tema que eu trouxe hoje para nós trocarmos uma ideia? Lua cheia de poder, despertar kármico. Nós temos então nessa sexta-feira um ponto muito interessante que envolve diretamente o poder da lua cheia, que inicia exatamente no dia 1º de maio. Muitas pessoas vão estar mais conectadas com o feriado, etc. Isso é absolutamente normal. Mas como eu sempre falei para vocês, por mais que o mundo esteja extremamente louco e a gente fica sem diretriz, eu vou estar aqui sempre conversando com todos, não para ficar potencializando todas as notícias, os acontecimentos, principalmente econômicos, globais, não. A minha ideia aqui é demonstrar como nós podemos administrar a nossa vida, o nosso dia a dia, como a gente lida com a nossa força pessoal, de acordo com as nossas prioridades. Então é isso que eu trago para vocês. E hoje nós temos exatamente a força da lua cheia que terá o seu eclodir na sexta-feira. Nós temos agora, como eu disse hoje, a preparação para esse momento que ocorre na sexta-feira, que representa através da lua cheia, que vai conversar através de um aspecto de poder que é chamado de Iode ou dedo de Deus. Eu vou explicá-lo e novamente, como eu fiz na semana passada, eu vou demonstrar aqui com a inteligência artificial o que ela fala desse aspecto. É muito interessante. Então, aqui quando nós observamos, olha aqui, ó, observem aqui, esses dois traços verdes unificados por um traço azul extremamente intensificado. Esse aspecto chamado Iode ou dedo de Deus, vou colocar outra imagem aqui para vocês. Se vocês pesquisarem na internet, olha aqui, ó. Ele sempre forma estas duas forças que trazem para nós, tem gente que chama de chapéu de bruxo e etc. Na verdade é este triângulo aqui que representa o Iode ou dedo de Deus. Então, quando nós entramos em sintonia com um poder desse, que nesta lua tem aspectos importantíssimos que ela vai tocar, com os nodos lunares ou nódulos, cauda e cabeça do dragão, que representam exatamente esse despertar kármico que eu estou trazendo, todos nós podemos ter a possibilidade de enxergar o que é descarregado vibracionalmente da nossa energia. Isso mesmo. Então, poderemos dizer que muitas pessoas vão poder observar se estão carregadas de boas energias e elas vão ser demonstradas principalmente a partir da sexta-feira, com o início da lua cheia que começa com este aspecto de poder, Iode ou dedo de Deus, ou se de repente você terá que lidar com os seus carregamentos de uma forma desafiadora. E como que isso ocorre? Como já falei no início do vídeo, de acordo com o que nós enxergarmos, com tudo que terá como resultado das experiências, que são os carregamentos da nossa própria energia pessoal, na nossa vida, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, relacionamentos, parte financeira e etc. Com toda essa tensão que está no planeta, cada um já deve ter percebido qual o local da vida em relação a prioridades e experiências merece mais atenção. Eu estou no jogo igual a todo mundo, então eu tenho a minha ou as minhas prioridades para lidar. Então eu vejo através dos acontecimentos como administrar isso. E muitas pessoas, de repente, alheias a tudo que está acontecendo, estão cuidando da própria vida, o que é correto. Porque não adianta, como eu sempre falo, a gente ficar se alimentando desses tipos de energias e forças que estão ocorrendo e a gente esquece da nossa própria vida. Não tem como. Temos que trabalhar, temos que produzir, temos que aprender a lidar com as nossas finanças, lidar com a nossa família, com os nossos relacionamentos, saúde, etc. Então, nessa semana, novamente, este aspecto, vou mostrá-lo aqui novamente, agora fica mais fácil todo mundo observar. Olha aqui, olha a lua aqui. Ela estará em Escorpião. A energia da lua cheia em Escorpião a 180 graus de Touro,
junto com este aspecto, traz esse despertar da gente observar com clareza tudo o que está acontecendo em relação à nossa vida, porque existe essa movimentação. Vamos lá, vamos entender o nome. Iode ou dedo de Deus. Quando a gente pega a palavra Iode ou Yud, como se fala no sentido cabalístico, representa dedo. É o dedo de Deus, que entra na jogada e movimenta as energias. E isso eu estou falando não só no sentido coletivo, estou falando no sentido individual. E as nossas energias, como resultado, como fruto de tudo que nós já estamos fazendo há um bom tempo, muitos poderão ver acertos e também desafios. Normalmente a energia do Iode, ela afeta a gente de uma forma direta, onde a gente tem novos direcionamentos a seguir, que podem ser novos direcionamentos movidos por desafios ou novos direcionamentos com fluências que nós merecemos. Primeira coisa que precisamos compreender, quando a gente fala a palavra karma, porque os nodos lunares que trazem toda essa movimentação conversam de uma forma intensa com a Lua, já vou explicar isso astrologicamente, só estou fazendo a introdução para todos aqui. Nós temos essa possibilidade maravilhosa de enxergar os aprisionamentos, as possibilidades de libertação. Tudo isso está em jogo. Vou colocar outra imagem e ler aqui junto de vocês. Vamos lá. É muito legal a gente ter esse conhecimento. Aqui é um texto gerado pela inteligência artificial sobre esse aspecto astrológico que se chama dedo de Deus. Ou seja, quem merecer fluência terá fluência, quem merecer desafio terá desafio. E tudo isso tem a ver com a lua cheia e o signo de Escorpião. Mas, como eu sempre falo, isto é para todo mundo, seja qual for o seu signo pessoal. Da metade do vídeo para o final, aí eu falo brevemente, depois dessa primeira parte, onde a gente explica a movimentação vibracional e astrológica da semana, aí eu faço o desenvolvimento da mandala falando para cada um dos signos individualmente. Agora é para todo mundo. Então vamos lá. Por que dedo de Deus? Este nome sugere uma força maior ou um chamado divino que direciona a pessoa. Vamos falar um pouquinho de cada uma dessas partes que estão escritas aqui. Uma força maior ou um chamado divino. Como eu sempre falo para vocês, não existe coincidência, tudo tem uma causa. Vocês lembram que a semana passada nós tivemos aquela conjunção de Urano com Vênus, originando a força que eu falei para vocês, que é Vênus-Urânia, a possibilidade de nos conectarmos aos sinais celestes para aprender a utilizar essas energias aqui na Terra. Então, olha como converge. O planeta no ápice atua como foco de uma tensão intensa que exige ajustes constantes e um senso de missão ou propósito inevitável. Novamente projeto aqui para vocês a Lua, que está exatamente neste ponto de tensão, no signo de Escorpião. Então a energia escorpianina, ou a lua escorpiã, para quem não gosta que eu falo escorpianina, essa energia formando junto de Vênus, que foi na semana passada, mas ainda está presente com essa energia. Não podemos dizer que Vênus está totalmente livre de Urano. Ambos renovados aqui em Gêmeos conversam de uma forma intensa com o Saturno, que é o grande regente do ciclo, aqui em Áries. Então nós temos essa força de Escorpião conversando como base com a energia de Gêmeos e Áries. Já vamos explicar o que é isso. Aqui só estou demonstrando para vocês onde está o ponto focal, que é a ponta do triângulo, que é exatamente a partir de sexta-feira. É um dia especialíssimo de observação de forma geral, porque o resultado de todos os acontecimentos, tanto no sentido coletivo como individual, serão demonstrados. E a energia desta lua cheia na sexta-feira conversa diretamente com esses pontos lunares, formando aspectos fluentes. Isso que é bom, onde nós temos a cauda do dragão em Virgem e a cabeça do dragão em Peixes.
formando pontos de aprisionamento e libertação junto com a Lua e Vênus e Saturno. Então vejam quanta energia e principalmente esta movimentação kármica, como se o mapa fosse exatamente um carrossel, que na verdade o cinturão zodiacal é, e a gente vai ter que encarar sexta-feira essa força. De segunda a quinta seria um momento de preparação. Hoje, segunda-feira, os sinais já podem começar a chegar para nós. As experiências que vão representar o ápice deste descarregamento na sexta-feira e vai praticamente ter a sua continuidade por toda a semana, que é o dedo de Deus ou Iod agindo, tudo isso já pode começar a ser sentido. Deixa eu voltar um pouquinho para mim e já vamos voltar para a leitura do texto também. Precisamos entender o seguinte, que seriam esses sinais? Vamos supor que você tem um eclodir dessa energia exatamente sobre a parte financeira. Então você já pode começar na semana agora, segunda, terça, quarta e quinta, são 4 dias, observar como essa parte voltada às finanças começa a se demonstrar para você. E como eu disse, pode ser uma energia fluente ou desafiadora. Se você de repente cultivou caminhos, construiu um caminho legal para que você tenha um resultado fluente, isso pode se demonstrar. De repente você pensa que construiu, mas não construiu e merece ainda alguns ajustes, aí vem os desafios. Entenderam o jogo? Então é uma semana de uma energia muito sutil até sexta-feira, onde a gente observa como as experiências começam a ter um determinado direcionamento, e na sexta-feira vem esta grande revelação com a lua cheia, porque a lua cheia ilumina. A lua cheia é o verdadeiro segundo sol das tradições. Então o sol baixa e a lua vem com tudo e nada fica escondido. No sentido real, o que nós temos? Sempre noites iluminadas com a lua cheia. Até mesmo quando está um pouco nebuloso, a lua está tão forte que dificilmente ela fica encoberta integralmente. Então, todas as semanas de lua cheia são iluminadas. E no sentido místico e esotérico, nós teremos a condição astral de observar toda e qualquer situação que estava meio escondida, meia sem direcionamento, que representa diretamente esse Iod ou Iud formado com a energia da lua. Um detalhe, quando nós olhamos os aspectos no centro de um mapa, nós temos sempre aspectos azuis e vermelhos. Os azuis representam uma energia fluente que os planetas estão trocando entre si, e os aspectos vermelhos ou tracinhos vermelhos, os desafios. Mas o verde, que representa um aspecto chamado de quincúncio, ou 150 graus de angulação entre um planeta e outro, representa a força verde em um aspecto neutro. Por isso que através do desenvolvimento dessa energia, que eu acredito que agora está ficando um pouco mais claro o entendimento, nós temos a possibilidade de enxergar um karma bom ou um karma desafiador. Porque o aspecto verde tanto pode se inclinar para uma energia fluente, por isso que ele é neutro, como também para uma energia desafiadora. Aí é o merecimento de cada um. Não tem essa de adivinhar se vai ser bom ou ruim para você. Você só terá o merecimento de tudo que você vem fazendo. Ah, mas eu fiz tudo certinho e veio o desafio. É porque em algum ponto você não agiu da forma adequada. Pode ter se equivocado, pode ter dado um direcionamento errôneo e agora fica claro. Isso não é bom? Claro que sim, porque se a gente não fez direito, nós temos que ter a oportunidade de corrigir. Então vamos voltar para o texto. Principais características e significados. Sentimento de destino. Olha o karma. Muitas vezes a pessoa sente que sua vida é guiada por circunstâncias fora de seu controle, levando a um caminho específico. Vejam se não converge com tudo o que nós conversamos até agora. Ajuste e crise. Vamos lá. O quincúncio, que é aquele aspecto verde de 150 graus que forma o Iud ou o dedo de Deus, é um aspecto de desajuste.
Gera uma tensão interna que só é resolvida quando a pessoa aprende a integrar as energias conflitantes dos signos envolvidos. Aí que nós vamos entrar na interpretação astrológica. Estão compreendendo? Estou preparando vocês para não ficar falando só de astrologia aqui como uma receita de bolo, e nunca é o meu intento aqui nesse vídeo de segunda-feira, é explicar para vocês que tipo de energia está presente. Signos envolvidos que geralmente não têm nada em comum em termos de elemento ou modalidade. Talento em comum. Quando bem trabalhado, o Iod pode se manifestar como um dom único ou uma habilidade altamente especializada. É aquela parte da fluência que pode ser desenvolvida. Então, a dica principal, caso você tenha os resultados direcionados nessa semana com o ápice na sexta-feira e final de semana como desafio, segura a onda, porque você pode, através dessa oportunidade, eu adoro essa palavra, que representa o aspecto verde, você pode transformar isso numa energia fluente na sua vida. Então não corra dos desafios, encare eles de frente e procure transformar e reciclar o que é necessário, que é a energia de Escorpião, que nós vamos falar daqui a pouquinho com esse ápice na sexta-feira. Viravolta, ponto de mutação. É comum que as pessoas com Iod passem por grandes reviravoltas na vida que as obrigam a mudar completamente de direção. Então, todo mundo, acredito que com esse textinho que eu estou usando, como na semana anterior, tem a possibilidade de compreender o que é o Iod. Então, pode ser gerado alguma tensão, pode ser gerada alguma energia que fica uma incompreensão num primeiro momento, mas que se a gente encara de frente, a gente pode transformar isso numa força. Esse é o dedo de Deus. Seria como se fosse, os pais que percebem que o filho está errando e agem com um determinado rigor, e através desse rigor é para o filho acordar que está errando, para que possa ajustar. É exatamente isso que este aspecto envolve. Agora nós vamos falar de Escorpião, de Gêmeos, de Áries, novamente, que são os posicionamentos principais que envolvem este aspecto, e depois a gente desenvolve isso para todos os signos, inclusive para estes aqui que eu vou citar, ok? Então vamos lá, primeiro a energia escorpianina ou a energia de Escorpião. O que representa Escorpião? Escorpião é o 8º signo. Então, Escorpião traz para nós qual a possibilidade de 7 passos que a gente já deu anteriormente. Que o primeiro passo, com o primeiro signo, que é Áries, nós agimos. O segundo, Touro, nós firmamos. O terceiro, Gêmeos, nós conversamos, dialogamos. Quarto, que é Câncer, nós temos uma força emocional criada para utilizá-la de uma forma bem conduzida ou não. Quinto, Leão, a autoafirmação. Sexto, Virgem, traz através de todos esses passos a possibilidade de estarmos prontos para inserir nossas decisões no dia a dia. Sétimo, Libra, com quem nós vamos nos relacionar. E agora, o que representa essa energia de Escorpião como 8º signo? O resultado de tudo que nós fizemos. Por isso que Escorpião, ele traz como 2 atributos, que é onde vai estar a lua cheia sexta-feira. Traz o atributo de que acertei, então agora vou com tudo, vou com intensidade, vou com uma energia legal, bem resolvida, para que eu continue fazendo com que isto que é importante para mim dê certo. Isto é o bom karma, vocês estão entendendo? Ou, de repente, se você observar, eu preciso reciclar isso, eu preciso transformar isso, os resultados não estão tendo o direcionamento que eu queria. Entenderam os 2 lados de Escorpião? Ele demonstra de uma forma bem clara o resultado de todas as nossas parcerias, relacionamentos, o que fizemos no nosso dia a dia, como tratamos a nossa autoafirmação, a nossa comunicação, as nossas emoções, tudo que os outros signos anteriores nos demonstraram. Vocês estão compreendendo? Agora a dica direta aqui para você entender a linguagem astrológica que eu vou começar a fazer agora. Se caso
na sexta-feira e com o direcionamento da segunda até sexta, que é o dia do ápice com a lua cheia, você perceber que tudo ruma para um desafio, é essa energia que pede a partir de sexta-feira. É aí que é a tomada de ação, porque tudo será iluminado pela lua cheia. Você tem que aprender a tomar uma posição, lembra do texto que eu li agora há pouco, de entender que esse conflito, que esse desajuste é necessário para que você corrija, aí que é o lado transformacional da energia de Escorpião, para que você corrija tudo que você observar que não está do jeito que você queria. Ah, mas não tem jeito, Newton Schultz. Claro que tem. Lembre-se, Iod, Yud, como se fala no termo cabalístico, representa uma oportunidade no ar. Se você encarar de frente tudo que possa vir de coisas que você está esperando, ou mesmo até inesperadas, porque nós temos a energia de Urano em jogo aqui praticamente junto com Vênus, encara de frente. Comece a transmutar, comece a mudar essa energia. Se der tudo certo e as coisas realmente fluírem do jeito que você queria, aí a energia de Escorpião é a intensidade do seu ser se lançando de uma forma direta para a experiência. Claro que eu dei os dois extremos, então a gente pode perceber a partir da visão kármica dos resultados que podem surgir, de repente coisas que fluem, coisas que emperram, coisas que a gente colhe bons frutos, o bom karma, coisas que de repente a gente encara de uma forma desafiadora, não era do jeito que eu queria, é o karma desafiador, ou colocando esse termo só para o entendimento, um mau karma, só será descarregado as verdades do seu ser. Poderia até ser o tema do nosso bate-papo. Serão descarregadas a verdade do seu ser, agora a gente começa a linguagem astrológica. E também com todas as pessoas que você se envolveu, porque normalmente nós temos pessoas e situações que estão envolvidas, certo? Então a energia de Escorpião já ficou bem clara. A força de Escorpião, antes de eu falar de todos esses movimentos e os signos que envolvem e que tipo de movimentação kármica existe no ar, eu digo o seguinte: sempre existem 3 níveis ligados a essa energia. Nós temos o primeiro nível, que é o mais denso, que seria propriamente o animalzinho que fica acuado, esperando a possibilidade de atacar para se defender. É extremamente complicado. Para as pessoas que sublimam um pouco essa energia, que é o segundo nível, representa a águia, aquela que tem a possibilidade de voar alto, enxergar de uma forma clara para onde tem que direcionar a sua energia. E o terceiro nível é a própria ave fênix, onde a gente tem a condição de ressurgir das próprias cinzas, mas com uma força ígnea fantástica que é a nossa própria luz e poder interior. Então, esses 3 níveis estarão declarados a partir de sexta-feira. De segunda a quinta é a preparação, ficar ligado na movimentação das energias. Então, acredito que o que representa essa lua cheia ficou bem claro. E ela vai caminhar, ó, ela inicia todo o seu movimento aqui. Daqui a pouco nós vamos falar do movimento lunar. Agora vamos lá, o primeiro ponto, que forma exatamente o Iod ou o dedo de Deus. Ele tem como base, essa força lunar em Escorpião, o Vênus em Gêmeos e a energia de Saturno em Áries. Então, os atributos astrológicos para você enxergar caminhos para desenvolver essa energia da lua de Escorpião, tanto no sentido de intensificar o que interessa, como também de começar o processo de reciclagem dos resultados que não foram aqueles que esperávamos, representam o quê? Vamos lá. Primeiro, Vênus em Gêmeos. Representa todas as possibilidades que o seu próprio coração sentir. Então, esse vídeo, caso você não tenha visto da semana passada, de Vênus-Urânia, que representa os influxos celestes de Vênus com Urano, que podem ser utilizados aqui, representa de uma forma direta. Você tem que aprender a seguir o seu coração. A partir do momento que você segue o seu coração, que você
aceita tudo que a lua escorpianina demonstrar. Vou falar escorpianino porque eu estou acostumado há muitos anos, brincadeira. A partir do momento que você tem uma aceitação da energia na fluência ou no desafio, a diversidade de Gêmeos com a força de Vênus deixa bem claro o seguinte: você tem que aprender a trabalhar essa diversidade com aceitação e com o coração. Nossa, veio tudo complicado. Vênus é isso. E é o Vênus-Urânia que ainda está em jogo, que falei na semana passada. Pô, se veio o desafio para mim, eu tenho possibilidade de vencê-lo. Olha a diversidade, a inteligência e a sagacidade da energia geminiana. Deixa eu ver as possibilidades que chegam para mim e quais que vibram verdadeiramente no meu coração para eu aprender a lidar com as energias que foram reveladas. Vocês entenderam? Isso é Vênus-Urânia ainda, porque podemos dizer que eles estão em conjunção, e essa energia vai demonstrar inúmeros caminhos, mas agora que vem a chave. O Saturno em Áries, que está junto desse jogo, e poderíamos dizer junto de Netuno também, diz o seguinte: você enxerga todas as possibilidades, você vai seguir o seu coração, mas a partir do momento, porque você não vai poder entrar ao mesmo tempo em todas as possibilidades, a partir do momento que você enxergar os caminhos que podem surgir para você, isso principalmente para vocês que estão ligados nessa leitura astral, o Saturno em Áries pede: haja, mas com seriedade, com disciplina. Não se perca somente nas realidades do seu coração com as possibilidades e entenda que é necessário um idealismo sério, firmado e estruturado para que as suas ações em busca de um novo passo estejam focadas e não se percam em todos os resultados que podem ser demonstrados. Esta é a linguagem inicial desta força da lua cheia em Escorpião, que vem com esse aspecto fortíssimo nessa semana. Colocando de uma forma sem muito astrologuês. Se você se defrontar com desafios, procure ver num primeiro momento, por que isso está machucando o meu coração? Por que eu não concordo com os resultados que estão presentes? Quais são as possibilidades que eu tenho? Quais que estão em sintonia com as verdades que residem dentro de mim? A partir do momento que eu vejo as possibilidades e sigo esta intuição coracional, aí eu sei que através das minhas escolhas eu vou ter que ser sério e disciplinado nas minhas ações para eu conseguir transmutar isso, seja qual for o tipo de experiência que você estiver vivendo. Se você tiver, obviamente, energias, um bom karma, uma boa energia que se demonstra, lindo, maravilhoso, vai com tudo. Aí a energia de Escorpião, onde você se entrega de uma forma integral na experiência, potencializa ela mais ainda, demonstra os seus verdadeiros sentimentos, os mais profundos, em relação a energias, caminhos e fluências que podem se demonstrar. Aí lembrem de tudo que eu falei, os 3 estágios, etc. Tudo isso está ligado a esse poder. Vocês estão vendo que lua cheia de potência que chega para nós nessa sexta-feira? Então vamos seguir em frente. Mas ainda tem 2 pontos que associam diretamente essa energia da lua, que é a cauda do dragão e a cabeça do dragão, que trazem o fechamento deste aspecto maravilhoso que será intensificado e fortificado na sexta-feira no sentido astral, que virá para nós, e a linguagem deles, estando em Virgem e em Peixes, trazem uma sinalização muito interessante. Primeiro que isto não representa a energia de planetas. São pontos, nós, daí que vem a palavra nodo ou nódulo lunar, sul e norte, que são originários do próprio movimento da Lua. E estarão conversando de uma forma extremamente fluente com isso. Então, qual é o recado? Primeiro vamos trabalhar o lado do possível aprisionamento. Se você enxergar determinados aprisionamentos, aquela pressão, aquele desafio que pede para que você reajuste as coisas,
Veja onde você se aprisionou em pequenos atos no seu dia a dia, o que você deixou desorganizado que você deveria cuidar mais. Aí você lida com este ponto aqui. A partir do momento que você enxerga, encara e começa a ajustar, que é o próprio poder do Iod, aí você parte para a cabeça do dragão, que está em peixes, que pode oferecer um novo idealismo, um novo caminho, que pode oferecer uma realidade mais clara para que você se liberte de situações que podem ser intensificadas nessa semana através de desafios. Como eu sempre falo, tá tudo bem, segue em frente. Se entrega, vai com tudo, tá maravilhoso? Então deixa eu demonstrar que eu tô aqui por inteiro. Entenderam? Para quem receber as fluências, mas para quem receber os desafios, este é o trabalho principal. E quem é que não tem, às vezes, um pequeno desafio a ser trabalhado? Agora vem ainda uma dica para todos. Se você perceber nessa semana que um pequeno ajuste deve ser feito, aí são as minúcias de Virgem. Se você perceber que precisa ser feito, não deixe de lado. Porque por mais que esteja tudo fluente, esse pequeno detalhe pode se tornar um baita de um detalhe não observado e ajustado que vai te incomodar muito. Conseguiram entender? Quem não tem sempre alguma coisinha para ajustar? Esse é o jogo da astrologia. É a leitura para que todo mundo tenha, isso é inevitável, estamos vivos, estamos evoluindo. Nós temos que sempre estar atentos a estas forças presentes para continuar a nossa evolução. E essa energia, que fique claro, por que é lua cheia? Porque ela está a 180 graus do Sol, que está onde? Em Touro. Touro é um signo que pede para firmar, estruturar um propósito. E essa energia tem que estar harmonizada com tudo que precisa ser reajustado com esta força da Lua em Escorpião, que representa a intensidade do que eu quero firmar, mas também a intensidade transformacional de tudo que eu preciso reajustar ou recalibrar para que eu firme com o Sol em Touro. Então, todos esses pontos estão presentes como uma energia fantástica a ser trabalhada. Agora, um detalhe importante, que também foi falado nas últimas semanas. O Mercúrio, ele estará exatamente no dia da lua cheia, alinhado com Quirón, que também não é um planeta, é um ponto astrológico. É esse casinho que está aqui. E isso representa a cura da nossa alma, que foi exatamente o que eu falei, quando nós trabalharmos os caminhos que Vênus abre com o coração em Gêmeos, mas com a seriedade e o idealismo sério com as ações diárias, e ele fecha exatamente aqui no final de semana a sua movimentação em Áries com esse ponto de cura. Então o Iod, ou dedo de Deus, pode promover com tudo que conversamos esta cura, que é a cura da nossa alma, agora seria a síntese de tudo, para que a gente tenha depois o Mercúrio entrando aqui em Touro e formando junto com o Sol, como grande mensageiro que é, a possibilidade de firmarmos o que realmente queremos na nossa vida, mas com tudo resolvido, com os resultados que precisaram ser reajustados. Aí a semana que vem é uma outra história. Como eu sempre falo, por mais que tudo esteja louco, que semana linda, que semana maravilhosa. Vamos para cima. A mensagem dos astros com este aspecto de poder é extremamente clara. Vamos encarar esse poder dessa lua cheia e vamos, através de tudo que a gente observar nas experiências, dar um direcionamento bacana em relação à nossa vida. Agora o que eu vou falar especificamente da lua, como eu faço toda semana. Quais são os signos que a lua vai passar de segunda a quinta, tendo esse ápice em Escorpião, na sexta-feira e também no final de semana? Por onde ela vai estar, então? Tem vários recados. Lembrando, a Lua está num movimento crescente ainda até sexta-feira, quando ela se torna cheia com este aspecto maravilhoso. Que este aspecto ele vai ser consagrado e firmado a partir da sexta-feira,
quando começar a lua cheia. E essa energia da lua crescente até quinta-feira é o crescimento da observação de todos os sinais que nós podemos ter. Agora que nós vamos falar do dia a dia lunar, para que a gente saiba dar um direcionamento para essa energia. Vamos lá. Segunda-feira, hoje, dia da postagem do vídeo, 27 de abril, a lua está em Virgem. Ela acabou de fazer um alinhamento com a cauda do dragão que nós já conversamos. Então, o que representa este movimento na segunda-feira, hoje? Ah, Nilton, eu estou vendo o vídeo só no final de semana. Não tem problema. Dá uma olhadinha, faz um review aí, o que ocorreu na segunda-feira. Todos os pequenos detalhes dos aprisionamentos, sejam eles pequenos ou grandiosos, podem ser denunciados a partir de hoje, que é o dia da postagem do vídeo, dia 27. Então é o momento de observar os pequenos detalhes. A diferença de quem entende a linguagem dos astros é que a gente sabe a energia que está presente. Então a gente sabe conduzir e não é conduzido pela maioria que não está nem aí. Quando essa energia continuar o seu fluxo, na terça-feira ela chega em Libra. E essa energia em Libra, que estará com um aspecto fantástico com esse Vênus-Urânio, olha como eles estão juntinhos ainda logo no começo da semana, que nós falamos na semana anterior. Conversa também com Plutão, que é um ponto de transformação fantástico. E o que é a Lua em Libra? Dia 28, dia 29 também na quarta e 30 pela parte da manhã. Libra representa as parcerias, as associações. Então poderia dizer que terça, quarta e boa parte da quinta-feira é o momento de vermos os nossos relacionamentos, as parcerias, com quem nós nos envolvemos seriamente. Se as pessoas com quem estamos envolvidos não é só relacionamento afetivo, pode ser relacionamento de objetivos e metas de trabalho, ou seja, todo o nosso entorno de uma forma geral, mas um envolvimento sério. Não é um conhecimento pequenininho, não, uma coisa que você já vem trocando uma energia, que já virou um compromisso, agora ficou melhor. Então, esses dias que antecedem a lua cheia na sexta, tem o seu ápice terça, quarta e quinta na energia correspondente a Libra. Será que as pessoas que eu estou associado, essas pessoas têm que continuar na minha vida? A gente conseguirá observar com clareza se estamos com bons ou maus relacionamentos. Muitas vezes nós podemos estar, de repente, não agindo da forma correta nos relacionamentos e parcerias que assumimos. Tudo isso vai começar a pesar, porque a força do iode se consagra na sexta-feira. Quando chegar sexta-feira, na parte da manhã e também na parte correspondente à energia da lua cheia, aí está em Escorpião e é todo o trabalho que nós conversamos até agora. Olha aqui a Lua a 180 graus da força de Touro, formando também esses aspectos verdes que eu já demonstrei aqui para vocês. E quando chegar a energia do sábado, a força da Lua em Escorpião começa a ceder, ou seja, tudo é demonstrado na sexta e também boa parte do sábado, e no domingo a Lua entra em Sagitário, demonstrando com este alinhamento perfeito com Lilith, se nós conseguirmos, de acordo com todo o nosso trabalho astral e também com as nossas ações, obviamente, já conversamos com isso, se nós temos a energia de Lilith como um poder sublimado em nós, ou como uma energia que vai demonstrar para muitas pessoas, prestem atenção, que ficarão sem caminhos, não terão um direcionamento, por causa de todas as provações e descarregamentos kármicos que podem ser densos de acordo com o que elas precisam enxergar para seguir em frente. Então vejam que semana poderosa, e quem ativa tudo isso é a lua cheia na sexta, com aquele aspecto que se chama iode ou dedo de Deus, ok?
Galera, daqui a pouquinho nós vamos falar deste poder para os 12 signos, onde cada um eu falo de uma forma breve para cada um dos 12 signos, mas todos nós teremos a condição de conseguir refletir se estamos no caminho certo ou se possíveis desafios podem chegar. As dicas serão dadas, mas antes disso, lembro vocês, está chegando, é a semana que vem, vai ser no dia 5, terça-feira, o nosso encontro com o tarô. O tarô tem tudo a ver com astrologia, tudo. É um instrumento de luz no meio de todas essas loucuras que estão ocorrendo no planeta. E nessa live que nós teremos no dia 5, novamente terça-feira às 20 horas aqui, todo mundo vai aprender a dar os primeiros passos ou de repente enxergar, se já joga, novas possibilidades para lidar com essa energia dos arcanos, que são as cartas do tarô, para ter caminhos em relação a qualquer tipo de experiência que esteja precisando de luz em um momento de tanta energia pesada. Você já baixou a aula gratuita de tarô que eu estou disponibilizando na inscrição? A Luísa Temer está sempre aqui comigo na estreia. Ela possivelmente já colocou no chat para quem está ao vivo aqui na estreia, mas o link ele vai ficar fixado no comentário principal aqui deste vídeo. Então vai ali, clica, é tudo gratuito. Você se inscreve na live de terça-feira com o seu e-mail, terça-feira, dia 5 da semana que vem, de tarô, e com isso você vai receber no seu e-mail, olha a caixa de spam, isso é importantíssimo, porque é automático, você faz a inscrição, você já recebe todas as instruções para baixar essa aula gratuita de mais de 20 minutos, que eu ensino todo mundo a jogar o jogo que se chama a cruz no tarô, que demonstra onde estão os lados desafiadores, onde está o potencial de luz, qual é o caminho a ser seguido e qual o desfecho da experiência. Junto de uma apostila fantástica para, junto dessa aula, você aprender a jogar e dar os primeiros passos com o tarô, ou mesmo aprimorar a forma como você atua com esse jogo. Então, se inscreve no link que está no comentário principal aqui e baixa esse material gratuito que você vai se surpreender. É tudo gratuito. Estou esperando vocês. Agora é aquele momento do vídeo que nós vamos conversar com os 12 signos. Nós vamos pegar toda essa movimentação que nós conversamos aqui e vamos projetar de uma forma integral na mandala, onde o primeiro signo, que é onde será a lua cheia nessa sexta-feira, trazendo todas as revelações, e depois, posteriormente, eu faço o desenvolvimento da mandala. Então, cada um dos signos terá agora uma possibilidade de verificar se as energias estão fluentes, se estão desafiadoras, e através de tudo que a gente colocar como sugestões e análises aqui, todo mundo poderá ver se existe um bom ou um mau karma no descarregamento das energias que terá como ápice a sexta-feira com a lua cheia. Então é uma lua que vai demonstrar para nós, vai iluminar tudo que de repente está obscuro, vamos enxergar a verdade, poderíamos dizer assim, e com isso, toda essa tensão, toda essa força que nós precisamos ter, teremos a possibilidade de analisar, ok? Tudo que eu falar aqui você pode utilizar para o seu signo pessoal, para o seu signo ascendente, ou de acordo com o conhecimento astrológico que você tem, utilizar para o mapa inteiro. Então eu recomendaria o seguinte, utiliza primeiro a reflexão em relação ao seu signo. Aquilo que você conhece desde pequenininho. Conhece o ascendente também? O ascendente representa o primeiro passo à tomada de atitude. Aí você pode fazer um mix, ok? Então é isso. E quem é o primeiro signo que nós vamos conversar? Exatamente o signo onde nós teremos a lua cheia. Vamos trocar uma ideia com os escorpianos, que caem no setor 1, onde a lua cheia a partir da sexta-feira vai demonstrar todos os resultados de tudo que a gente já vem fazendo há um bom tempo. Eu desejo para todos que sejam bons eflúvios. Escorpianos, o que eu recomendaria para vocês? O setor 1 é o setor da tomada de atitude.
Então, se você perceber nessa semana onde você está colocando a sua energia, tomando a sua iniciativa para que as coisas fluam, se você perceber que tudo começa a ficar meio travado, começa a ficar meio complicado, ou fica aquela inquietude interior, tipo, por que eu estou colocando tanta minha energia aqui e as coisas não estão fluindo? Representa que esta lua cheia que cai na égide de vocês demonstra de uma forma bem clara que você tem que mudar a forma como você está colocando a sua energia nas prioridades. O setor 1 é um setor que depende única e exclusivamente da própria pessoa. Então você tem que mudar as suas iniciativas, mudar a forma como você coloca a energia nas experiências, porque se o desafio chegar como resultado, por mais que seja inesperado, representa que você estava agindo da forma errada. Por isso que as coisas, de repente, estão agora se tornando energias inesperadas em relação ao seu ser. É necessário alterar isso. E a lua cheia caindo na sua égide, vocês têm esse poder de condução. Se tudo, de repente, estiver numa maré de fluência legal, bacana, maravilha, mantém, intensifica, que é uma energia típica do seu signo. Mas se os desafios começarem a surgir, você tem que mudar a forma como você age. A partir do momento que você altera o jeito que você coloca a sua energia na experiência, você pode alterar também o resultado que não é o esperado, ok? Aí tudo pode começar a fluir. Tudo depende de você, da sua coragem e das suas iniciativas. Aí que está o ponto da lua cheia a revelar como você deve agir. Agora, quem é o segundo signo que nós vamos trocar uma ideia, que cai no setor 2? Vamos conversar com os sagitarianos. Mais do que nunca, sagitarianos, nessa semana, vocês poderão verificar se a Lilith que está posicionada no signo de vocês está sendo bem conduzida e transmutada. A Lilith é um ponto astral que traz provações, ou se você está sucumbindo em relação à energia dela. Então o setor 2 ele pede o quê? Estabilidade, firmeza. Aí que está o ponto principal. Se você de repente vai receber os eflúvios de uma energia que demonstra que os resultados não são os esperados, você vai sentir que as coisas estagnam, que existe teimosia, que as coisas emperram, que não existe estabilidade. Olha a palavra agora, que não existe confiabilidade em relação a você, às experiências que são as suas prioridades e também todas as pessoas envolvidas. Então esse tipo de energia vai estar presente. Aí é necessário que você possua, através de todas as revelações que a lua cheia pode demonstrar, a forma de você movimentar essa experiência no sentido de tirar as estagnações, as teimosias, as energias travadas que não dão o fluxo que de repente você está esperando. Tudo isso vai ser demonstrado, então vocês têm que ficar ligados. Então é aquele momento onde você enxergará se existe a estabilidade, a força, a confiabilidade, porque pode ser demonstrado também esse eflúvio bom, como um karma bom, ou se as coisas realmente vão estagnar, vão ficar paradas, e essa palavra é muito boa para o segundo setor. Existe muita teimosia, não tem aquele comprometimento real para que as coisas fluam, e isso você pode encaixar em qualquer tipo de experiência. Isso que vai demonstrar como vocês estão lidando com Lilith que está na égide de vocês. Se tudo demonstrar um eflúvio bom, que a coisa tá legal, tá bem estruturada, tá bacana, maravilha! Segue em frente e continue com essa força que você já vem acertando há um bom tempo. Caso os atributos já falados pesarem, é o momento de você reexaminar tudo. É você conversando com Lilith. Agora vamos conversar com o signo que ficou em terceiro na semana. Vamos trocar uma ideia com os capricornianos. Capricornianos, o sentido que vocês devem verificar como vocês estão recebendo os sinais de tudo que está sendo demonstrado para vocês com essa lua cheia é a comunicação, é a informação,
É como vocês lidam com todos os caminhos que podem aparecer com as informações. Então, a melhor forma de você observar como que este influxo te impacta é em relação a tudo que chegar para ti. No sentido de você perceber uma mensagem que chega, algo que de repente não estava sendo falado e agora começa a ser pronunciado, e você percebe, pô, mas agora eu percebo que esta pessoa está narrando algo que eu não esperava. Esta é uma situação que pode representar um desafio para você. De repente, uma pequena linha de um contrato, estou citando várias hipóteses aqui. Uma pequena linha que você não observou e fala, pô, mas isso está aqui, você não observou. Agora é necessário trabalharmos isso e você não tem convergência com este detalhe que passou desapercebido. Então, novamente, as informações que podem chegar para você como revelações é que vão demonstrar também todas as possibilidades e caminhos das suas ações. Então é o momento de você trabalhar muito se os desafios chegarem, a diversidade, as inúmeras possibilidades que você tem de ação. Aí você fala, pô, mas qual que é a correta a seguir? Você tem que seguir o seu coração, mas principalmente o seu raciocínio e sua mente, harmonizado com o seu coração, que é o desejo da fluência da experiência ou das experiências. Então, novamente, muita atenção às informações que chegam para ti. Não deixe passar batido uma pequena informação, pô, mas falou uma coisa ali que de repente não bateu legal para mim. Não deixe isso passar. Procure dialogar, procure conversar para entender o que esta informação que antes passava desapercebida, agora chegou para ti. A partir do momento que você compreende, aí que eu falo, harmoniza a mente e coração e veja todas as possibilidades, porque esse setor, a partir do momento que você se reposiciona com informações que podem chegar, que são de diversas formas, citei apenas algumas hipóteses, informação envolve tudo. A partir do momento que você recebê-la, você vai observar também os inúmeros caminhos ou ações que você pode ter para alterar esse desafio que chega. Mas somente com o coração e com a mente harmonizados que você vai saber qual o caminho correto. É necessário esta reflexão. Aí, a partir do momento que você fala, estou seguindo o meu coração, mas estou com a minha mente alinhada com ele, você vai saber agir para, através dessa informação que chegou, lidar com a experiência que pode se tornar desafiadora. Isso pode acontecer num relacionamento, num trabalho, numa família, o lugar aonde está o foco da sua prioridade. Se tudo estiver bem, você tem o poder da palavra, você tem o poder da expressão e da comunicação do seu ser. Então aproveite, se a fluência estiver presente, e coloca toda a sua energia expressando verdadeiramente o que você busca na experiência. Este é o jogo que envolve a energia de vocês. Agora nós vamos falar com o signo que ficou em quarto na semana. Vamos trocar uma ideia com os aquarianos. Aquarianos, todas as demonstrações, tudo que a lua cheia pode iluminar, pode afetar diretamente os seus sentimentos, tanto como uma energia boa, que é um karma bom, como o descarregamento das forças, como de repente também um sentimento complicado que representa que você tem que rever alguns passos. Então, o que eu recomendaria para vocês? A linguagem dos seus sentimentos é o guia dos bons resultados ou dos resultados desafiadores. Quando você se lançar na experiência com este poder da lua cheia, principalmente com os sinais a partir de sexta-feira, mas que já podem ser sentidos, observe, aqui eu não me sinto bem, aqui não está legal. Algo está batendo dentro de mim que está fazendo uma energia dos meus sentimentos ficar com uma intuição extremamente em alerta em relação à experiência. Que esses desafios podem se acentuar. Então são os olhos dos sentimentos que trarão as respostas para você, se estão vindo os desafios ou também, que é o que eu desejo para todos vocês aquarianos, de repente bons sentimentos, olha, estou acertando, olha como estou me sentindo bem.
Conjugue o verbo sentir nas experiências. Agora ficou fácil. Aqui estou me sentindo bem, meus sentimentos estão legais, eles estão fluindo com a experiência porque eu vejo os resultados bons começarem a surgir. Se isso acontecer, maravilha, coloca a sua energia e segue adiante. Mas se os sentimentos apitarem como um alerta, é o momento de você procurar agir com esses sentimentos para ver onde estão os pontos que despertaram isso em ti, para que você saiba conduzi-los para resolver a situação que pode se complicar. Então não negue os seus sentimentos, não esconda eles. Vocês que normalmente têm uma força mental muito forte, é o momento de olhar mais os sentimentos. A partir daí você sabe lidar com essa força transmutacional de Plutão, que vai ficar aí, como vocês bem sabem, há um bom tempo, e você conseguir transformar e regenerar as experiências. Mas o grande alerta está ligado aos sentimentos. Aí você vai saber se você está colhendo bons frutos ou se os frutos não são os desejados nas experiências. Muita atenção em relação a isso, ok? Agora vamos falar com o signo que ficou em quinto na semana. Vamos trocar uma ideia com os piscianos. Piscianos, vocês têm um ponto lunar que é ativado nessa semana, que é a cabeça do dragão. Enquanto ela estiver aí, eu vou sempre lembrar vocês. E essa energia da cabeça do dragão pede libertação. Pede que você consiga observar um caminho que conduza a sua energia pessoal em relação às suas experiências e prioridades para a liberdade e nunca os aprisionamentos. Como que vocês devem trabalhar a visualização de tudo que essa lua cheia de poder traz nessa semana? Se você colhe um karma bom ou um karma desafiador, observe a sua alegria, o prazer de viver a experiência, a forma como você tem a possibilidade de se autoafirmar na experiência, brilhando, contribuindo, com alegria, com amor no seu coração. E isso envolve qualquer tipo de experiência que seja a sua prioridade. Então é aquele momento que você, através deste prazer, desta alegria de viver a experiência, você vai saber se você está colhendo um bom karma ou um karma desafiador de acordo com o que você plantou. Se determinadas experiências não estão bem resolvidas e você começar a sentir, principalmente nessa semana, que a sua alegria cessa, que você não se sente valorizado na experiência, que a experiência começa a se tornar um fardo, que apaga o seu ser, que cancela o seu ser, esse é um grande alerta que você permitiu anteriormente um envolvimento ligado a essa experiência e você errou em alguns passos. Então é o momento de você observar o porquê a sua alegria baixou, porque a sua energia está se esgotando, que você não sente mais nenhum prazer de viver a experiência. Como eu disse, você não se sente valorizado. Você até pode sentir que você coloca a sua energia procurando melhorar a situação, mas isso não é possível. Então essa lua cheia vem demonstrar. Alguns passos foram errados em relação a tudo que você vive agora, por isso você sente essa pressão. Por isso que as coisas não fluem. Então, ao mesmo tempo que a energia baixa e pode se tornar um pouco cobradora de você com você mesmo, você tem condições de observar onde você errou. Aí que está a chave. E aí você tem que colocar a sua energia para procurar corrigir isso, porque se a experiência for importante, você colocando a sua força, observando onde estão os possíveis erros, tanto seus, principalmente, como dos outros, você pode elevar a energia novamente. Já para as experiências, que a alegria estiver em alta, que você sente, que você está contribuindo, que você é reconhecido e você está com uma energia, com uma frequência alta, maravilha, continue, porque você acertou muito. Vocês compreenderam? Mas, se a falta da alegria e do prazer de viver a experiência estiver presente, muita atenção. Não perca a possibilidade de libertação que a cabeça do dragão que está aí, que é um ponto lunar ou um nódulo kármico que está na energia de vocês, tem que ser ativado para você trabalhar a sua libertação, ok?
Agora vamos falar com o signo que ficou em sexto na semana. Vamos trocar uma ideia com os arianos. Arianos, quanta energia está presente na força de vocês? Vocês estão com essa energia fortíssima da conjunção. Vou sempre lembrar vocês do Netuno com o Saturno, com Marte, com a força do Mercúrio também, que está finalizando o seu ciclo no sentido de passar todas as informações para vocês. E o mais importante, esse Mercúrio que está fechando o ciclo está alinhadinho com Quirón, pedindo a purificação da sua própria alma. O sexto setor é o setor dos detalhes, o setor da organização, do dia a dia, do nosso cotidiano, que todos nós temos. Então, se você sentir no seu dia a dia o peso das obrigações, começar a observar coisas extremamente desorganizadas que você pensou que estava num fluxo bacana, isso envolve suas experiências, prioridades, que também estão associados a pessoas. Então, se você começar a perceber que determinadas coisas que deveriam ser feitas não foram feitas, que pequenos detalhes que antes passavam desapercebidos agora ficam na sua frente, isso representa que você deixou passar determinadas coisas que agora essa lua cheia poderosa demonstra de uma forma bem clara para vocês. Lembrando que o aspecto de poder que envolve essa semana, que é Iode, o dedo de Deus, incluindo esta lua, ativa diretamente Saturno. Então, com disciplina, com seriedade, sendo que essa energia está na sua égide, procure corrigir essas desorganizações. Procure corrigir coisas que podem estar associadas a você, tipo, poxa, eu deixei aquilo de lado e agora eu percebo que eu tenho que correr para arrumar isso. Mais do que nunca é o momento mais propício, porque você vai observar todos os detalhes. Como você deve colocar a sua energia para transmutar isso, que agora se demonstra como uma energia desafiadora a ser vivida e intensificado nessa semana. Então coloca a sua energia para arrumar, para faxinar e lembre de Quirón com Mercúrio. Você conseguir trabalhar a sua alma no sentido de você deixá-la limpa, bonita, bem feita, forte, mas isso só conseguirá ser feito e atingido se você arrumar tudo que pesar no seu dia a dia, pequenas obrigações que se tornam mais fortes e atuantes, todo esse acúmulo de energia, se você errou em alguns pontos anteriores, podem aparecer. Muita atenção à sua saúde. Olha a dica, o sexto setor tem tudo a ver com a saúde. Já pelo contrário, se você sente uma disposição legal, o dia a dia está bacana, você vê que as coisas estão organizadas, estão fluindo, coloca essa energia de realização para que tudo isso se intensifique com essa lua cheia de poder, ok? Mas se pequenos detalhes precisam ser ajustados, não deixe para lá, porque por menor que sejam agora, podem se tornar coisas gigantes mais adiante. Procure ficar muito atento nessas minúcias e nesses detalhes nas experiências, ok? Agora vamos conversar com o signo que ficou em sétimo na semana. Vamos trocar uma ideia com os taurinos. Taurinos, vocês estão com o Sol a 180 graus dessa lua de poder. Então vocês podem ter muitas, mas muitas revelações de todas as suas parcerias e associações, para quem você permitiu que a sua energia pessoal fosse aberta e agora existe um movimento sério, que são pessoas e situações que convergem, que ajudam, que contribuem. Quando precisam de você, você com essa energia do Sol que chegou aí, que está abastecendo o tanque astral de vocês, vocês também se doam. Então existe, se as coisas estiverem na fluência, esse equilíbrio. A hora que precisam, eu vou lá e contribuo. Quando eu preciso, eu percebo que contribuem comigo também. O sétimo setor é essa força do equilíbrio, as parcerias onde todo mundo se ajuda, onde aquele ditado, juntos somos mais fortes, está presente. Já pelo contrário, se você está envolvido com pessoas e situações
que não convergem com seus reais objetivos, essa lua cheia vai demonstrar de uma forma bem clara. Então, muita atenção a tudo que pode chegar para você de informações ligadas a parcerias, relacionamentos, que envolve você e as pessoas que você se permitiu envolver seriamente, porque se existem coisas erradas, agora elas podem emergir. Então é o momento de observar isso e começar a ajustar com equilíbrio, com harmonia, colocando a sua energia pessoal para que as coisas fluam, porque não se esqueçam, vocês estão com o Sol. Ah, Newton Schultz, eu não fiz aniversário ainda, não tem problema. A energia já está fortificando a força dos taurinos. Então, muita atenção com tudo que a lua cheia pode revelar nas suas parcerias, relacionamentos e associações, tanto presenciais como também virtuais. Os sinais dos acertos e erros vão chegar. Agora vamos conversar com o signo que ficou em 8º na semana. Vamos trocar uma ideia com quem? Com os geminianos, que ainda estão sentindo os influxos renovadores de Vênus e Urano que chegou aí. Eu espero que todos vocês tenham visto o meu vídeo de astrologia semanal da semana passada, porque nós falamos especificamente dessa força que está na energia de vocês, o coração aplicado com uma conexão maravilhosa, sublimada, fazendo as coisas fluírem. É o que eu desejo para vocês, mas para aqueles que não souberem conduzir essa energia dessa forma, essa lua cheia que chega aí pode ocasionar muitos imprevistos. O 8º setor que vocês caem nessa semana com essa energia renovadora de Vênus e Urano traz a seguinte mensagem. Se vocês ainda precisam passar desafios de uma forma bem clara, os resultados de todas as suas experiências, se você está acertando ou errando, vão ficar expostos de uma forma bem clara. Ou seja, basta vocês observarem as suas prioridades. Se você já vem acertando há um bom tempo, essa energia agora se declara como um caminho certo, como resultados e frutos esperados nas experiências. Nem que seja para um primeiro passo para coisas maravilhosas que virão adiante. Então, poderíamos dizer que o 8º setor para vocês, com Urano e Vênus, é um setor extremamente revelador. Já se vocês sentirem que as coisas não estão fluindo, que os frutos não são os esperados, o 8º setor é o setor do desapego, da mudança, da transformação, da regeneração, que tem tudo a ver com o poder dessa lua cheia que chega sexta-feira. Então, se vocês começarem a perceber com o encaminhamento das energias de Vênus e Urano aí, que os imprevistos ou aquelas energias inesperadas começam a se acentuar na força de vocês com todas as suas experiências, muita atenção que você deve observar com muita frieza. Olha a palavra. Mas frieza sem endurecer demais o coração. Se isso ainda se encaixa na sua vida ou não. Porque se você perceber que os resultados não vêm e não existe possibilidade da transmutação, essa lua cheia fala, agora chegou o momento de realmente você retirar isso da sua vida. Seja qual for o tipo de experiência. Para muitos, se os desafios pesarem, essa informação pode ser até dura. Mas eu tenho que falar em relação ao setor que vocês caem nessa semana. Então, muita observação aos resultados das experiências. Que seja um karma bom, mas se for um descarregamento desafiador, veja se ainda vale a pena investir a sua energia na experiência, ok? Essa é a dica para vocês. Agora vamos falar com o signo que caiu no 9º setor. Vamos trocar uma ideia com os cancerianos. Cancerianos, vocês estão com a energia do Júpiter, que está expandindo tudo ainda, é um posicionamento muito bom. Júpiter, na astrologia, principalmente a convencional, é o planeta dos sortilégios, dos bons caminhos, dos bons agouros, mas se com esta lua cheia, que a lua é o planeta que rege Câncer, ainda é necessário você observar determinadas coisas mal resolvidas, não tenha dúvidas que esse Júpiter vai expandir os desafios.
Então poderíamos dizer que é uma semana de checkmate para os cancerianos. Porque essa lua cheia em um signo que está vibrando a mesma égide do seu elemento, que é a água, vai demonstrar de uma forma bem clara para vocês se aquele otimismo, se aquele acreditar, se aquela energia expansiva de que as coisas vão dar certo e realmente você entrou em um caminho errado, essa lua vai expandir e muito estes erros. Então, se você tiver errado em algumas escolhas e caminhos que você escolheu trilhar, nessa semana essas informações serão expandidas, principalmente a partir da sexta-feira. Mas desde o começo da semana, tudo já pode começar a dar sinais de como será o encaminhar das suas forças e energias. Então você pode sentir uma baixa do seu otimismo, você pode deixar de acreditar em coisas que são extremamente importantes. O que eu digo para vocês, se os desafios chegarem, não esqueça. Se a experiência é importante, você tem a possibilidade de regenerar. Mas como? Vendo os erros, para resgatar o otimismo, para resgatar o acreditar. Então você, através da correção desses erros, com a sua energia motivadora, você pode virar o jogo caso os desafios cheguem. Então vai estar tudo na mão de vocês, que Júpiter expanda as soluções. Se você tiver acertado, aí vem o bom karma. Você vai perceber que tudo aquilo que você estava aguardando começam os sinais de que tudo tem a tendência a realmente dar certo. E isso que eu estou falando aqui envolve todo e qualquer tipo de experiência que são as suas prioridades. Não se esqueça, a Lua rege o seu signo. E como ela está extremamente poderosa nessa semana, muita atenção a tudo, porque as respostas virão, tanto dos acertos como dos erros. Agora vamos falar com o signo que está em 10º na semana. Vamos trocar uma ideia com os leoninos. Leoninos, o 10º setor, ele envolve diretamente os nossos objetivos a longo prazo. Se você ainda está no jogo, está trabalhando, o nosso profissional que a gente escolheu e definiu vivê-lo. Então é aquele momento que você vai começar, que é o que eu espero, a colher bons frutos em relação a tudo que você cultivou. Então você vai ver que os seus objetivos e metas, mas objetivos e metas não de coisas pequenas, de coisas que são extremamente valiosas para ti, onde você fala, pô, aqui eu tenho que ter maturidade e responsabilidade para que a coisa flua, você vai colher bons frutos. Vários caminhos novos podem ser demonstrados com essa lua cheia, onde você é premiado por tudo que você já vem fazendo. Então essa lua cheia pode demonstrar que você está na jornada certa, que você está com seus objetivos e metas muito bem alinhados com os seus propósitos. Já, como tudo tem dois lados, isso está sendo demonstrado para todos os signos, se você escolheu caminhos errôneos, você vai ter que descer dessa montanha, agora é simbólico, para começar de novo de uma forma responsável, levantando a cabeça e falando, poxa, agora eu enxergo com essa lua cheia reveladora que tudo aquilo que eu estava jogando a minha energia pode parecer pesado para alguns, mas é possível. Tudo aquilo que eu estava colocando a minha energia, esperando os frutos de algo que eu já venho trabalhando há um bom tempo, eu percebo que o direcionamento não é aquele que eu queria. Então eu não vou chegar no meu objetivo. Então é aquele momento de você observar onde você errou. Qual foi o caminho da sua jornada que no momento de pegar determinado caminho você escolheu o outro e se enfraqueceu o seu comprometimento com a experiência, e agora os resultados com essa lua cheia demonstram os desafios que você tem que voltar nessa estrada. Você tem essa possibilidade, que eu espero que seja no meio do caminho. Acho que vocês entenderam a brincadeira. Aí você retorna e pega o caminho certo. Vocês compreenderam? Pode ter ficado um pouco simbólico, mas medite em relação ao que eu falei, que se você tiver algum caminho errado que você pegou, nessa semana isso vai ser revelado para ti. Retorna sem problema nenhum
e a partir do momento que você enxergar o ponto onde você deveria ter pego o caminho, retome ele. E devagarzinho tudo se acerta. Então está na mão de vocês de receber uma iluminação com essa lua cheia, que o caminho está correto e você está chegando lá e os frutos vêm, ou se você precisa retornar, verificar, ser autorresponsável em relação ao caminho errado que pegou e retornar para o rumo certo, ok? Isso em qualquer experiência da sua vida. Agora vamos falar com o signo que ficou em 11º na semana. Vamos trocar uma ideia com os virginianos. Esse ponto lunar kármico, que é a cauda do dragão, que está na égide de vocês ainda, quando isso mudar no ano eu vou estar aqui e vou avisar, mas está aí presente, é ativado nessa semana. Então todos os possíveis, olha como eu coloquei, todos os possíveis aprisionamentos que você tem em relação às suas experiências principais podem ser demonstrados. Que aprisionamentos são esses em relação ao 11º setor? De repente, amigos, influências, grupos que você faz parte, tanto no sentido pessoal como também virtual, que você está se carregando de energias errôneas que mais te aprisionam do que te libertam, possivelmente vão ser demonstrados. Esse é o lado desafiador. É sinal que você ainda tem que trabalhar esse nódulo sul, chamado misticamente de cauda do dragão, e começar a trabalhar isso. As más influências, que de repente não que as pessoas que te influenciam ou te carregam de uma energia que não é bacana, sejam más. É porque, de repente, não é o momento da troca da forma como a energia é trocada. Você acredita que você está se carregando de informação, de energia boa, e de repente não está. E isso vai ser demonstrado de uma forma bem clara com essa lua cheia de poder na semana. Então você tem que reprogramar a sua energia vibracional. Cortar essas más influências, cortar, de repente, grupos, influências negativas que chegam para ti e te poluem energeticamente e você nem sabia. Você está entendendo? Lembrando que não representa que os grupos e essas influências sejam más. Elas não servem para ti no momento de acordo com as suas experiências e as suas prioridades. Então você tem que cortar esses elos, se eles existirem, e isso vai ser demonstrado, para que você se reprograme com sintonias que realmente agreguem valores para ti. Porque a partir do momento que você cessa influências negativas, você começa a abrir o seu espaço para novas conexões, para novas realidades. Aí você se reprograma, trabalha o seu nódulo sul, a cauda do dragão, com esses aprisionamentos que antes você não via, que esta lua cheia pode revelar agora, e você abre a sua energia para novas conexões. Então, uma semana de muita observação, e como é uma égide ligada aos virginianos, observando diretamente os resultados, está tudo bagunçado, detalhes que eu não via, olha aí, eu segui aquilo que foi falado, eu segui aquela influência, é o envolvimento com aquelas energias que está promovendo esse descarregamento. Reprograma isso, corte, limpe, purifique o seu ser, para que você consiga, de repente, uma sintonia melhor com quem realmente você tem que trocar a sua força pessoal. Aí, devagarzinho, com tudo que for demonstrado, corrigindo os erros, as sintonias que realmente têm que existir, as suas interações com grupos, amigos, pessoas, etc., as verdadeiras e que vão agregar valores, vão surgir. Este é o trabalho minucioso para vocês, virginianos, seja qual for o tipo de resultado que você esteja buscando, de acordo com as suas prioridades. Agora o signo que ficou por último, mas como eu sempre brinco toda semana, os últimos serão os primeiros. Vamos conversar agora com os librianos. Librianos, o 12º setor. O 12º setor é aquela conversa, principalmente com essa tônica da lua cheia da semana, reveladora, demonstrando o resultado das experiências de você com você mesmo.
Muitas vezes as pessoas acusam vocês de serem indecisos, etc. Na verdade, não é que vocês são indecisos, vocês conseguem enxergar com uma facilidade o todo da experiência. Aqui eu não quero machucar esse, aqui eu não quero mandar uma energia ruim com um posicionamento para isso. Então vocês ficam meio assim no sentido de não querer magoar os outros. Mas nessa semana, sabe quem é a última pessoa que vocês devem magoar? Vocês mesmos. Olha que confronto do 12º setor com esta lua cheia reveladora de bom ou mau karma. Então vamos lá. Se você observar resultados das experiências que você não aprecia, não haja diretamente de uma forma proativa. Vai para aquele canto, vai para aquele momento, olha a palavra, medita em relação ao que você recebeu de informação, que de repente pode ser uma informação inesperada de algo que, sabe, eu não esperava que isso acontecesse. Isso pode ocorrer com vocês. Então vai para o seu canto e medita. Eu quero isso ainda na minha vida. É você conversando com você mesmo. Entenderam? Eu quero isso ainda na minha vida. Eu observo que tudo que se acentuou nessa semana com esse poder revelador da lua cheia, isso não se encaixa mais. Então, a partir do momento que você decidiu consigo mesmo que isso não se encaixa mais, aí você ou retira isso da sua vida no momento certo, não é necessário cortar abruptamente, ou se reposiciona para ver se isso se transmuta. Um reposicionamento de que você não está contente, que os resultados não eram os que você esperava. Ficou claro isso? Isso vai ser demonstrado de uma forma direta. A vantagem de vocês aqui num vídeo de astrologia, onde estamos conversando sobre isso, é receber esse tipo de informação. E a partir do momento que você receber essa informação, se vier o desafio, procura primeiro conversar contigo mesmo. Acredito que isso ficou claro. Isso se chama meditação. Se de repente, que é o que eu espero de coração, vem uma energia boa, resultados legais, coisas que estavam complicadas, começam a se resolver, é sinal que você tem por direito um descarregamento vibracional de acertos que você já vinha fazendo. Então, é tudo questão de observação e finalizando e repetindo. Converse com você mesmo, com tudo que você observar, ok? Então, esta é a energia para os 12 signos nessa semana reveladora, que pode demonstrar de uma forma bem clara se merecemos um bom karma ou um karma desafiador em relação a todos os resultados que vamos poder observar nas experiências. E galera, não se esqueçam, finalizando o nosso bate-papo aqui da semana, se inscrevam na nossa live de tarô que vai ocorrer dia 5 de maio, que é na terça-feira da semana que vem. Você se inscrevendo nessa live, você baixa uma aula gratuita de tarô de quase meia hora que eu fiz para vocês. Mesmo que você não entenda nada de tarô, você vai curtir muito essa aula, porque o tarô conversa e muito com a astrologia. Vocês podem descobrir até mesmo nessa aula. E também na apostila que vocês podem baixar, tudo gratuito. Então você faz a inscrição, o link está fixado aqui, é o comentário principal. A Luísa Tamer, que sempre me acompanha aqui, fixou esse link de inscrição para a live, baixa o material. Aí você acessa o link, coloca ali o seu e-mail de inscrição para essa live, e neste mesmo e-mail, olha a caixa de spam, você vai receber todas as instruções para baixar essa aula em vídeo. Olha isso, em vídeo, onde eu ensino na prática como você pode jogar o tarô com esse jogo fantástico que se chama o jogo A Cruz, que traz muita reflexão em qualquer experiência da vida de vocês, e junto disso uma apostila que explica arcano por arcano como você fazer a leitura e todas as analogias. Tudo gratuito. Então acesse o link e se inscreva. Estou esperando vocês a semana que vem, terça-feira, dia 5, às 20 horas. E para finalizar, está aqui o meu site, muito material gratuito para vocês acessarem, reflexão astrológica, o blog das meninas que faz o resumo da semana, muito estudo gratuito, e também tem a inscrição na nossa lista VIP para você receber os nossos informativos. Tudo
sempre atualizado semanalmente. E no site tem também os meus cursos online. Quer estudar comigo partindo do zero e podendo se tornar até um profissional e ganhar um dinheiro honesto, porque você vai ajudar verdadeiramente as pessoas, porque todos os meus cursos são profissionalizantes e tem um certificado assinado por mim no final, e vocês sabem que nesse meio muitas pessoas sabem da seriedade do meu trabalho. Então, se você quer trabalhar com astrologia ou mesmo não quer trabalhar e quer ter uma dessas linhas de conhecimento, que eu trago mais de 4 décadas de experiência na prática e também nos estudos, você tem essa oportunidade. Você acessa o meu site, clica em cursos online sem compromisso. Tem cursos de astrologia, de tarô, de cabalá, de numerologia, radiestesia e cursos renovados. Estes que eu citei, eles estão renovados. Então você terá a possibilidade de entrar em sintonia comigo ali, e se tiver dúvida, escrever para a minha equipe, porque você tem todo o meu acompanhamento e da minha equipe, e você pode em meses se tornar um profissional, se assim você quiser. Não se esqueçam, um certificado assinado por mim no final digital, que você vai poder imprimir, e também todo o meu apoio da minha equipe por e-mail, no chat, na plataforma dos cursos. Você não vai ficar sozinho nem um minuto, estaremos junto com vocês. E para finalizar, você tem 7 dias de garantia. Lembrando que todos os cursos começam do zero. A partir do dia de compra até o 7º dia, você recebendo as aulas iniciais e você não curtir, não sintonizar o curso, até o 7º dia do dia de compra, você pode pedir a sua restituição de forma integral. O Hotmart é uma plataforma muito séria, como vocês sabem, de cursos online, e ali você tem essa segurança. Então não tenta se você não quiser. Acessa aí todos os cursos parcelados em 12 vezes, acessa newtonschutz.com.br e clica em cursos online. Será um prazer ter você junto com milhares de alunos que estudam comigo, ok? Estou esperando vocês. E por fim, não se esqueçam de se inscrever. Baixe esse material de tarô, assiste essa aula gratuita que você vai poder baixar no seu computador e assistir quantas vezes você quiser. Baixa a apostila, você vai ver que você já vai dar os primeiros passos com o tarô. E dia 5 de maio, terça-feira, 20 horas da semana que vem, essa super live comigo, onde eu vou te auxiliar e muito para entender como o tarô pode te auxiliar e muito no momento de caos que a gente está vivendo. Então é isso, galera. Amanhã, 10 horas, estou aqui com o tarô semanal também, continuando esse assunto maravilhoso dessa lua cheia de poder. Estou esperando vocês. Encerro o nosso bate-papo, como sempre, acreditando em vocês, acreditando em mim, mas principalmente em todos nós. Grande beijo na sua mente e no seu coração. Até o nosso próximo encontro.